Eu acompanho o canal do Pedro de vez em quando. O Pedro é um comunista, ex-liberal, né? Atual comunista. Ele é formado em Direito, tem pós em, em Grécia Antiga, se eu não me engano, e atualmente é professor de História. O Pedro, ele tem uma carreira aqui no YouTube, assim, por assim dizer, né? Há muito tempo que ele faz parte de uma geração do Eu Ateu, do Pílula e de outros ateus da internet, todos eles biólogos, diga-se de passagem, né? A grande maioria eram biólogos, e o Pedro apareceu como uma vertente de humanas, né? Dessa turma de ateus. Todos nós temos uma fase ateu, né? Eu sou bióloga e eu tive essa fase ateu, né? Quando a gente começa a prestar atenção em determinadas coisas, a gente percebe que tudo, absolutamente tudo no mundo tem uma narrativa e saiu da cabeça de alguém. E quando você percebe isso, você percebe que não existe uma verdade estritamente absoluta, né? Tudo é relativo nesse aspecto, porque são ideias, né? Estão no campo das ideias e elas podem ou não se tornar concreta. Então, quando o Demócrito pensou há 3.000, sei lá quantos milhares de anos atrás sobre o átomo, ele pensou certo, mas levou muito tempo para alguém chegar e dizer, olha, esse cara realmente estava certo. Existem pequenas partículas que formam o todo, etc. Ainda assim, quando se descobriram que ele estava certo, depois veio outros teóricos da física, né, que teorizaram sobre o átomo ser ou não uma indivisível, ser único, e aí descobriram que não, que tem os quarks, etc, etc. Bom, o Pedro nesse vídeo ele está falando do materialismo, e ele está falando de um texto do Lenin, e ele é um ateu, e ele está falando o Lenin é ateu, e todo mundo que é marxista, na sua grande maioria, é ateu. Aliás, o marxista, por ser ateu, ele acredita que o homem pode redimir o homem, deve redimir o homem, no caso, porque se você é um ateu e você acredita que tudo é matéria e não há destino, não há razão, não há justiça, você tem que fazer essa justiça, essa razão acontecer, né? Então, nada mais lógico do que um ateu ser marxista, porque o marxismo tem a ideia de que o homem pode redimir o homem. E aí ele está falando aqui dessas questões, né, dizendo que a materialidade é um fato, né? Só que há um problema, né, no texto e no que ele está lendo e no que ele está dizendo com relação à materialidade. É que a matéria, ela existe por alguma razão, né? Ela não surge do nada. O nada não pode gerar alguma coisa, né? E a matéria, para ela existir, ela vem, em primeiro lugar, teoricamente, a energia. Porque o universo, né, supostamente, ele se gerou de uma explosão não uma explosão convencional, nós sabemos, mas alguma coisa, uma singularidade, segundo os físicos, deu origem ao nosso universo, que foi de pura energia. Essa energia é que depois dá origem à matéria. Então, partindo deste princípio, o Pedro, que é um cara que conhece os filósofos da Grécia, devia dar um pouco mais de crédito para o Platão, porque Platão acreditava que existia um mundo das ideias e um mundo no qual nós vivemos, que é um mundo que supostamente seria uma tentativa de refletir o mundo das ideias. Então, no mundo das ideias, as coisas são perfeitas. No mundo da matéria, que é uma tentativa de replicar este mundo, ela não é perfeita. A gente sabe que a teoria das cordas fala em 11 dimensões e infinitos universos paralelos. E aí, onde fica toda essa materialidade dentro desse universo da teoria das cordas, né? Porque a teoria das cordas, ela surge a partir do momento que você tenta unir o universo macro, né, que é onde as leis de Newton se aplicam, ao universo micro, onde as leis de Newton não se aplicam. Lembrando que até Einstein, no momento da sua vida, ele foi negacionista, porque Einstein negou a quântica. Se ele tivesse aceitado a quântica, talvez ele tivesse desenvolvido a teoria das cordas, mas enfim, não foi o que aconteceu. O fato é que esse debate é muito interessante, mas me parece que o Pedro, ele ignora determinadas coisas nessa sua afirmação de que é o mundo concreto que gera o mundo das ideias. Porque ele precisa entender que para que o mundo concreto exista, houve algum ponto de partida. E esse ponto de partida não era material. É simples assim.